Primeiramente, glorificar a Deus, exaltar o nosso Pai na beleza da sua santidade, louvar a Deus pela vida de cada um dos irmãos que estão aqui presentes, agradecer a Ele pelo livramento, por ter dado discernimento, sabedoria, direcionamento, que é o que importa para a gente, né? Andar na direção de Deus. Creio que o pessoal lá do Tancredo Neves também estão na Santa Paz, cultuando e exaltando o nome do Senhor. Peço aos irmãos que abram as vossas Bíblias no livro de Marcos. Marcos, capítulo de número 14. Aleluia, Senhor. Marcos 14, 27. Que diz assim: E disse-lhe Jesus: Todos vós, esta noite, vos escandalizareis em mim, porque escrito está: ferirei o pastor, e as ovelhas se dispersarão. Mas depois que eu houver ressuscitado, irei adiante de vós para a Galiléia. E disse-lhe Pedro: ainda que todos se escandalizem, nunca, porém, eu. Até aí, meus irmãos. Podem se assentar, glorificando, exaltando o nome do Senhor. Eu peço, por favor, que a diaconisa Fabrini continue com a Bíblia aberta. Passa o microfone para ela, por favor, irmão. Vou fazer um negócio aqui. Rapidamente. Eu peço que a irmã leia o mesmo versículo, por favor, na sua tradução. Marcos 14, 27. Glória a Deus. Marcos 14, 27. E Jesus disse aos discípulos: todos vocês vão fugir e me abandonar, pois as Escrituras Sagradas dizem: matarei o pastor e as ovelhas serão espalhadas. Oh, glória. O 28. Mas depois que eu for ressuscitado, irei adiante de vocês para a Galiléia. 29. Então Pedro disse a Jesus: eu nunca abandonarei o Senhor, mesmo que todos os abandonem. 30. Mas Jesus lhe disse: eu afirmo a você que isto é verdade. Nesta noite, antes que o galo cante 2 vezes, você dirá 3 vezes que não me conhece. Amém, irmão. Até aí. Muito obrigado. Glórias a Jesus. Senhor, meu Pai, quero te agradecer, ó Deus, por esta palavra. Em nome de Jesus, ó Pai, derrama sabedoria, derrama direcionamento, para que eu possa transmitir para este povo a tua genuína palavra, Pai. E por isso eu te peço, em nome de Jesus, amém. Como podemos notar aqui, são traduções diferentes, né? A tradução Almeida, ela é um pouco mais, segundo os teólogos, ela é mais fiel às traduções originais, né? José Almeida, né? João Almeida, que foi o tradutor. E a tradução da irmã é a tradução mais nova, que dá, assim, vamos dizer, uma clareza melhor nos tempos de hoje, né? É a versão atual. Irmãos, muitas das vezes, quando a gente está meditando na Bíblia, surgem palavras que, vamos dizer assim, que são, para o nosso tempo, um pouco passada. Não estou dizendo que a palavra é velha. Estou dizendo que tem algumas palavras que, com o passar do tempo, a gente lê hoje e vai se perdendo. Por exemplo, ritual. Tem momentos na Bíblia que você vai estar escrito ritual. Mas se você for chegar para alguém hoje e falar de ritual, já não vão entender da maneira que você quer passar para elas. Então, quando a gente tiver uma palavra que a gente esteja em dúvida, Jesus disse: vocês vão se escandalizar. Pedro disse: eu não me escandalizarei. Mas o que é que isso quer dizer? Nós temos dicionário
nós temos Google, nós temos uma versão atualizada, vamos dizer assim, e lógico, o direcionamento do Espírito Santo. Isso aqui é uma dica não para fazer pregador, mas para entender o que você está pregando. Tem pessoas que não sabem ler, mas ela chega aqui, pede para uma pessoa ler por ela, e o Espírito Santo vai falando a ela, e ela vai passando para a igreja. Então vocês vejam, vindo aqui para a palavra de Deus, Jesus estava avisando a Pedro sobre o que já ia acontecer com ele. Naquele momento ele estava na última ceia, junto com os discípulos, e como os irmãos puderam acompanhar, vocês viram que a tradução de lá deu uma clareza melhor. Jesus disse: ainda esta noite vocês me abandonarão. E ainda esta noite vocês vão me abandonar. Jesus, ele fez uma afirmação. Ele não fez uma pergunta para Pedro. Ele não ficou na dúvida, se balançando. Será que eles vão me abandonar? Será que não vão? Não. Ele afirmou: esta noite vocês me abandonarão, porque está escrito: ferirei o pastor e o rebanho vai se dispersar. E aí Paulo, como era um discípulo que muitos condenam, muitos crucificam, mas eu digo a vocês que Paulo era um guerreiro. Pedro, os irmãos nem me corrigem, né? Pedro, me perdoe. Pedro era um discípulo guerreiro, um discípulo destemido, um discípulo que queria a todo custo estar do lado, um discípulo que queria ir, mesmo que ele fosse pisar na água, sabendo que certamente ele iria descer, mas ele ia. E ele chega para Jesus e diz: mestre, ainda que todos te abandonem, eu não te abandonarei. Só que tem um porém. Jesus já tinha afirmado que ele ia abandonar. E a palavra de Deus e a palavra de Jesus, ela vai se cumprir. Mesmo que você não queira, ela vai se cumprir. Você vai ter no momento. Se Jesus falar: Henrique, você vai me abandonar naquele momento. Por mais que eu diga: Senhor, eu não vou te abandonar, a palavra dele vai se cumprir e eu vou abandonar naquele momento, porque ele disse que eu vou fazer isso. E Pedro, naquele momento, não sei se por impulso, não sei, mas ele, guerreiro destemido como era, ele disse: eu não vou me abandonar, não vou te abandonar. E aí Jesus afirma novamente: antes que o galo cante, preste atenção na leitura. É assim, ó. Não é antes que o galo cante 3 vezes, não é assim. Oi? Não. Vamos lá de novo. Marcos 14. Olha só a leitura como é. Marcos 14, 30. Em verdade te digo que hoje, vírgula, nesta noite, vírgula, antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes me negarás. Antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes você vai me negar. E percebam que foram 3 vezes que Pedro negou. Não foi 1, não foi 2, não foram 4, foram 3. Porque se Jesus disse que ia acontecer desta forma e desta maneira, vai acontecer. E se você não está entendendo, eu vou te dizer agora. Se Jesus chegou para você e te disse: filho, não se espantes, no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo e tu também vencerás. Creia que vai acontecer. Glórias a Deus, aleluia.
Por que essa palavra, irmão? É ciclo de oração, sim. Mas estamos passando por um período eleitoral. Não vou entrar nesse assunto agora, porque nós temos que falar de Cristo. Mas eu estou vendo muito crente atribulado. Eu estou vendo muito crente brigando. Eu estou vendo muito crente depositando a tua fé, a tua esperança em homem de carne e osso igual a ele. E não volta o seu coração para o Senhor Jesus Cristo. Eu estou vendo o crente que era para trazer o povo para Jesus, não, afastando o povo de Jesus. Escandalizando, abandonando. Está aqui, ó, o que eu acabei de falar aqui, eu acabei de ler. O homem está abandonando Jesus, está voltando o seu coração para outro homem. Quando não é para outro homem, são para os deuses, como está lá escrito no Antigo Testamento. São para os deuses feitos de barro, que tem olhos, mas não vê, que tem perna, mas não anda, que tem boca, mas não fala, que tem braço, mas não mexe, que não tem poder sobre nada. E hoje está uma briga, irmãos. Eu estou na rede social ainda, porque eu trabalho usando muito o WhatsApp. Eu converso, eu negocio, eu faço tratativas comerciais. Mas a vontade que eu estou de abandonar essas redes sociais, vocês não entendem, não. Porque está feio. Sabe por que está feio? É porque parte dos que dizem que é crente. Parte dos que dizem que é crente. Só que aí eu vou para a palavra. E Jesus o tempo todo está dizendo: não se espantes nem se indignes. É mister que isso tudo aconteça. E está acontecendo. É tão real que vocês não estão tendo noção. Crente acreditando em fake news. Não só acreditando, como propagando fake news. Querendo a qualquer custo eleger um cara que diz que é crente, mas você não vê o fruto do Espírito Santo na vida dele. O fruto do Espírito Santo está lá em Gálatas 5, valé. Quais são os frutos do Espírito Santo? Não estou aqui usando o púlpito como palanque político, porque essa não é a intenção. Eu estou abrindo a mente na palavra de Deus para quem congrega aqui conosco e aonde esse vídeo eu chegar, para entender que você tem que voltar o teu coração para Cristo. A igreja tem que clamar ao Senhor. Quando você deposita a sua confiança na estátua, na bezerra, lá na serpente de bronze, Deus vai derrubar a serpente de bronze e vai colocar a Babilônia para te sitiar. Está decretado. Ezequias chegou e derrubou a estátua de bronze, a serpente de bronze, porque o povo começou a acreditar, e a se ajoelhar e a bajular, dizendo que estavam sendo salvos por conta da estátua, sendo que na verdade estavam sendo salvos pela misericórdia de Deus. E hoje não está sendo diferente. Hoje não está sendo diferente. Estão depositando a fé em um homem que é falho. Estão depositando a fé em um homem que é pecador. Estão depositando a fé em um homem que diz que vai fazer, e Deus mesmo vai fazer com que ele não faça. Deus vai fazer com que ele não cumpra, porque toda honra e toda glória é de Deus. Não estou orando contra, pelo contrário, eu desejo o bem da nação. Eu tenho que desejar o bem da nação. Eu tenho, como crente, que perseverar e desejar o bem da minha comunidade. Eu tenho que desejar, pedir a Deus, clamar que acabe, Senhor, em nome de Jesus, com o furto, com o roubo, com a lascívia, com o engano, com disse-me-disse. Eu tenho que clamar a Deus para que essas coisas se encerrem. Mas eu não posso ser conivente com o erro, porque nem todos que falarem Senhor, Senhor, herdarão o reino do céu. Glórias a Deus, aleluia, 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 aleluia. A igreja precisa voltar o teu coração para Deus. A igreja precisa voltar às raízes. Tem um hino que diz: só quem tem raiz suporta o que eu suportei. Mas é o seguinte: raiz significa profundeza. Raiz significa você não esquecer que aquele povo passou pelo deserto, que aquele povo foi tirado da mão do Egito pelo nosso Senhor, pelo nosso Deus, que aquele povo clamou por um rei, e esse rei foi colocado porque foi vontade do povo, e Saul veio e fez muita coisa que desagradou a Deus. E quando Deus desinstituiu Saul,
e colocou Davi, Davi também errou. Isso prova que todo homem é falho. Todo homem é falho. Não deposite sua esperança no homem. Vou falar uma verdade aqui. Sabe por que é muito crente sai da igreja? Porque deposita a esperança no homem. Para você encontrar hoje um pastor, uma pastora, um presbítero, pessoas, diáconos, né? Obreiros da casa de Deus, realmente comprometido com a obra, é difícil. É difícil. E aí, nenhum deslize do irmão, quando você não tem um embasamento bíblico, você não vai junto com ele, não. Você vai e ele fica. Você cai no abismo e ele fica. Porque ele errou, ele vai se tratar com Deus. Mas você pega do erro dele e justifica a Deus que você está virando as costas para Deus por causa do erro dele. Acontece direto. Ah, eu vou sair da igreja porque a pastora disse que eu ia pregar e eu não preguei. Eu sou dono da igreja? Eu sou dono da obra? Eu vou ficar chateado porque não foi minha oportunidade de pregar? E aí eu começo a matracar. Aí eu venho para a igreja e fico só observando. Eu venho para a igreja, já venho com o coração preto. Uma pastora falou aqui mais cedo. Eu já venho com o coração preto, já maquinando, dando lugar ao diabo, não fazendo o que Paulo falou lá em Efésios 4:27, não des lugar ao diabo. Eu já chego aqui possuído, eu já chego aqui cheio de demônio e procurando um pretexto para sair falando de todo mundo e procurando um pretexto para querer mudar de igreja. Saia, é simples, não precisa pretexto. Se você não está se agradando, igreja não é lugar de agradar crente. Principalmente aqui, na igreja missionária, casa de oração, restaurando família. Aqui é um ministério que está preparando obreiros para ouvir a verdade e engolir seco. Agora a verdade dentro da Bíblia, dentro da palavra. Eu não estou aqui para machucar nenhum irmão. Eu não estou aqui para induzir irmãos a votar em A ou B. Eu estou aqui, eu não gosto de falar isso, mas vou falar, como presbítero desse ministério, para trazer a luz, a clareza a vocês. Porque senão de nada vale eu estar aqui, de nada vale eu ter uma carteirinha de presbítero, de nada vale essa gravata, de nada vale se eu não tiver a preocupação com a obra de Deus. O importante é a obra, meu irmão. O importante é a obra de Deus. E quando eu fico indignado, quando eu vejo uma pessoa usando o termo evangélico, usando o nome de Deus para se propagar, sendo que, na verdade, o interesse não é em prol da obra de Deus, é em prol de interesse humano. E a palavra diz que quando você busca as coisas terrenas, você vai ficar na terra com tudo isso. Você vai ficar na terra com tudo isso. Agora, quando você busca o reino dos céus, meu irmão, quem está em espírito, quem nasce no espírito, entende no espírito. E aqui Pedro, ele disse, eu não vou te negar. Só que assim, irmãos, naquele momento, vamos nos colocar um pouquinho no lugar de Pedro, não é? Jesus já estava ali à beira de ser crucificado. E aí chega um e aponta para Pedro, ai, você é um que andava com ele. E aí Pedro diz, não sei não, rapaz, não sei não. E aí vem outro, ó, a segunda vez que nega, rapaz, tu se veste igual a ele, como é que não é você? Eu vi você no meio da multidão, mas eu vi que você estava muito do lado, muito colado com ele. Aí ele diz, não sei não, rapaz, você está enganado. Chega a terceira vez e ele faz a mesma coisa. Mas sabe por que ele negou? Além de que Cristo já tinha falado que ele ia negar, Pedro viu a morte na cara. Pedro viu que tudo o que Jesus falou era real. Pedro percebeu que se ele reconhece naquele momento, ele ia morrer também. Só que era necessário ele passar por isso. Sabe por quê? Era necessário que ele negasse, porque quando Jesus ressuscitou, que foi até ele, Jesus perguntou, Pedro, tu me amas? E perguntou 3 vezes, Pedro, tu me amas? Se Pedro naquele momento tivesse negado, ele teria morrido.
E se ele tivesse morrido, como é que Jesus ia chegar para ele e perguntar se amava e dizer: sobre esta pedra edificarei a minha casa, a minha igreja? Então, Jesus disse que ia acontecer e aconteceu. Jesus ressuscitou e perguntou a ele 3 vezes. Perguntou. Jesus chegou para ele e disse: sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Então, apacenta as minhas ovelhas. Olhe aonde Pedro chegou. O homem que negou 3 vezes, reconheceu 3 vezes que amava a Deus, e ele foi incumbido. Ele foi incumbido de edificar a igreja. E Pedro, através de uma pregação, em nome do Senhor Jesus Cristo, usado pelo Espírito Santo, ele converteu para o Senhor Jesus mais de 5.000 almas. E nós estamos trazendo pessoas para o reino dos céus, ou estamos com um discurso de ódio afastando elas? O evangélico não pode se associar a essas coisas. O evangélico não pode se associar a maquinar o mal, meu irmão. O evangélico, vou trazer para nós, o cristão verdadeiro, ele tem que buscar agradar o Senhor. Ele tem que buscar praticar os frutos do Espírito Santo, ter os frutos na vida dele, não se deixar levar pelo que um fala ou pelo que o outro fala, mas analisar. E principalmente analisar a questão de proposta. Não vá analisar porque é crente, porque é do candomblé, porque é capoeirista, porque é preto, porque é branco, porque aí, irmãos, a gente está tendo o olhar humano. E o olhar humano, ele tende a trazer aquilo que a gente associa que é legal para a gente. Mas a gente esquece de associar o que é em bem comum. O que é o bem comum. Eu fiz uma brincadeira com minha filha essa semana sobre a questão da democracia. Eu falei, ela é. Dizem que a democracia é um dos melhores sistemas de governo que existe, né? Nós, como cristãos, acreditamos na teocracia, governo de Deus. Mas, enquanto terra, precisamos da democracia. Só que a democracia tem o seu lado injusto também. Sabe por quê? Nós temos quantos estudantes aqui? 1, 2, o senhor já concluiu, não foi? 3, 4. Vamos colocar aqui uns 5, 6. Pronto, não precisa levantar a mão, não. Vamos dizer que temos 6 estudantes aqui. Vou arredondar para 10 estudantes, certo? A democracia é o quê? É o direito de votar, de escolher. Eu pego 10 estudantes. Eu sou o diretor da escola. Aí eu vou falar assim, diaconisa Vanessa, ó, eu estou pensando agora em ter 2 provas toda semana. 2 provas toda semana. Aí eu me junto aqui com a vice-diretora Vanessa e o vice-diretor Diácono Mário. Somos 3 pessoas contra 10 alunos. Vamos abrir uma votação na escola toda. Os 10 alunos com nós 3 que somos da direção. Nós não somos impositores, né? A gente não vai botar que é 2 e acabou. Vamos ouvir os alunos para ver o que é que eles vão achar, né? Dos 10 alunos, quantos alunos vocês vão achar que vão responder que estão de acordo a ter 2 provas toda semana? Uns 4 no máximo? O senhor está otimista, viu? 4 alunos concordar com isso? Rapaz, se um votar a favor é muito. Por quê? Porque para a maioria dos alunos, para o dia de hoje, eu vou falar, até para o meu tempo também, eu não gostava muito de prova. Quem gosta de passar por uma prova, né? E hoje a gente passa pela prova dando glória a Deus. Olha como o jogo vira, né? No meu tempo eu não gostava de fazer prova, fazer teste. E além do mais, quando era surpresa, imagine aí. Teste surpresa, vixe. Aí xingava a professora toda. Se fosse hoje eu não podia xingar, não. Minha pró, me perdoe, viu? Se estiver assistindo aí em algum momento. Se um concordar, é muito. Por quê? Porque o interesse dele como aluno é não passar por prova. O interesse pessoal dele é não passar por uma análise, por um teste. Então, onde é que 10 alunos vão concordar com 3 diretores da escola nesse sentido? Não vai concordar. Assim é a democracia. Cada um vai enxergar o seu bem comum, não visando o que está na palavra e não visando o bem de todos.
E é aí que a gente se atrapalha, irmãos. A gente se atrapalha quando a gente se deixa levar pelo bem comum, pelo meu bem, o bem único. É aí que a gente se atrapalha. Então, a palavra de Deus diz, ela garante, ela confirma que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, é o nosso socorro presente na hora da angústia. Então temos que clamar ao Senhor, pedir a Ele direcionamento, pedir a Ele instrução, para que Ele traga clareza para o teu povo e a gente tome as decisões corretas. Porque quando a gente toma nossas decisões pelo nosso entendimento, pelo nosso pensamento, sem consultar a Deus, a tendência de dar errado é quase que 100%. Porque aconteceu isso com Josué. Josué consultava a Deus o tempo todo. No momento que ele não consultou, ele fez acordo com os gibeonitas. Fez uma promessa em nome de Deus que não podia ser quebrada. E quando foi quebrada por Saul, respingou no reino de Davi. Porque uma atitude impensada. Uma atitude que não consultou a Deus para saber se era aquilo mesmo que ele deveria fazer. Uma atitude que não consultou para saber se é aquele caminho que leva à verdade, se é aquele caminho que é o correto a seguir. E muitas das vezes nós fazemos isso. E nós tomamos decisões precipitadas, meus pastores. Tomamos decisões precipitadas que, para a gente voltar atrás, se não for a tempo, leva à destruição. Que o provérbio diz, né? Que há caminhos que ao homem parece ser certo, mas leva à destruição. Então, que nesta noite, em nome de Jesus, nós tenhamos sabedoria nas nossas escolhas. Nós tenhamos sabedoria do Espírito Santo para entender todo o processo. Que Deus, nesta noite, Ele venha limpar os nossos ouvidos, nosso entendimento, nossos olhos, para que a gente consiga enxergar com olhar espiritual, mas não tão espiritual, a ponto de tudo você ver Deus, sendo que não é Deus, e a ponto de tudo você vê o diabo, sendo que nem o diabo está lá. Mas que você tenha ponderamento. A gente precisa ponderar as coisas. Nem muito, nem pouco. Tudo ponderado, tudo sob medida. E as coisas de Deus é sob medida. E eu falei hoje no grupo, e eu me orgulho, meu pastor, por essa igreja aqui, ela ter só um posicionamento: Jesus. O posicionamento dessa igreja é Jesus. O posicionamento da minha e da tua vida tem que ser Jesus. Como eu falei, a igreja, eu não queria entrar muito na questão política, mas eu precisei trazer um pouco a palavra, a clareza sobre escolhas. Entendeu, meu pastor? Não puxei nem para o lado A, nem para o lado B. Mas a gente precisa entender que quando a gente se mete em algo que não é para a gente se meter, e se mistura com poucos, farelo come. Então, meus irmãos, passou aqui, tem 5 minutos, mas vamos, né, fazer o procedimento aqui, a campanha, desculpe a palavra, da unção interna com óleo e com água. Então, deixa essa palavra para a meditação dos irmãos. Agradeço a minha rica oportunidade e tenho certeza que quando vocês colocam Deus em primeiro lugar, em qualquer coisa que vocês forem fazer, tenha certeza que vai dar certo. Amém, meus irmãos? E a vitória é nossa. Assim agradeço a minha rica oportunidade.